Olá, olá amigos e companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Feliz Ano Novo, que a gente tenha um 2023 de muita harmonia e paz. Agradecendo desde já o convite para que hoje possamos conversar sobre as questões do Livro dos Espíritos de 481 a 483. O título, o item chama-se Convulsionários, né? E vamos falar sobre este assunto, tratado no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas o primeiro movimento que nós vamos fazer, na verdade, é definir o que é convulsionários nesse contexto, né, do Livro dos Espíritos. Não, Kardec vai analisar, vai raciocinar sobre um fato ocorrido século anterior, né, do 19, e ele então vai se propor, né, ele vai analisar esse fato. Então, convulsionários aqui não se trata da questão muitas vezes médica, né? Da questão, por exemplo, da epilepsia, né? Que dá convulsões, febre alta, que também dispara convulsão, ou algum problema neurológico. Não é desse assunto especificamente, desse tipo de convulsão, né? Que Kardec vai tratar no assunto que vamos conversar hoje, tá bom? Então, qual é o fato efetivamente que Kardec vai analisar? É conhecido como os convulsionários francês, eu vou tentar, né? De Saint-Médard, né? É esse fato que ele vai analisar, tá bom? Não é o que a gente conhece, né, como sendo as convulsões, tá bom? Então, ele analisa essas questões, ele retoma, né, aqui nós vamos nos apoiar em alguns artigos. Nós vamos nos apoiar nos artigos do Reformador, né, e da Revista Espírita. Então, aconteceu um fato, né, nesse cemitério que se situava nessa cidade, Saint-Médard. Então, nesse relato, eu vou contar aqui rapidamente para a gente entender o que Kardec foi buscar, né? O que ele procurou entender, tá bom? Então, um diácono, né, chamado François de Paris, e era um padre, né? E ele então resolve, em um momento da sua vida, não mais estar nas paróquias e nas igrejas. Esse padre, ele resolve se afastar da vida eclesiástica, né? E se recolher numa casa que ficava no bairro de São Marcelo, em Paris. E ele fica lá até morrer. E ele, pouca idade, tá? Que ele vai morrer. Ele morre com 37 anos, em 1727. Então, ele é sepultado nesse cemitério, esse pequeno cemitério chamado Cemitério de Saint-Médard. E ali, só que o padre, durante a vida dele, ele teve algumas ações, né? Ele se dedicou a estudar, a ficar enclausurado e se dedicar ao socorro aos pobres, como ele fazia meias, atendia algumas pessoas, e ele se dedica a esse tipo de caridade, de assistência, toda a sua vida, até ele desencarnar com 37 anos. Aí, algumas pessoas, né, que até foram atendidas por ele,
resolve ir ao túmulo dele, do padre, né, do François. Resolve ir até o túmulo dele e orar, fazer preces por ele. Só que algumas pessoas perceberam que quando as pessoas se aproximavam do túmulo dele, do François, eles tinham convulsões, eram tomados de convulsão. Por isso, Kardec chamou de convulsionários. Então, essa é a origem do nome nesse contexto. E realmente, ali, naquele fato, naquela ocasião, aconteceram situações muito, assim, estranhas, né? Então, as testemunhas afirmaram que houveram curas de doentes, no momento da oração, da prece, isso foi acontecendo. Só que o fato as pessoas começaram a se dirigir para o túmulo dele no cemitério em uma situação bastante complicada, de um comportamento que beirava a histeria coletiva, como é dito aqui no Reformador. E coisas impressionantes começaram a acontecer, do tipo do sacrifício, da próprio flagelo, de pessoas que solicitavam para sofrer as mesmas torturas que Jesus sofreu, para serem crucificados, o autoflagelo tão grave, que as batidas no corpo eram com tanta força que esmagariam, né, o corpo humano, mas ainda assim essas pessoas pediam, né, que fossem espancadas, crucificadas e que sofressem os mesmos martírios que o Cristo. Uma situação ficou insustentável, descontrolada, e aí então a administração do cemitério proíbe, né, a ida das pessoas até o túmulo, e caracterizado pelo fanatismo, pela crueldade, pelos comportamentos aviltantes, graves, descontrolados, e eles dentro desse estado de descontrole, de histeria coletiva, o administrador do cemitério, então, fecha as portas, não permite mais. Então, este fato é que Kardec vai buscar explicação no Espiritismo. Então, ele vai explicar este fato, depois tem outros, né? Mas este especificamente nós vamos falar, porque depois Kardec se dedica a estudar outros fatos com essa mesma origem, com esse mesmo comportamento. Mas ele é esse que dá início ao processo de estudo desse comportamento humano, né? Dessa característica das pessoas entrarem em estado de histeria coletiva e ficarem ali fora de controle. A partir, então, dessa observação, Kardec se preocupa em organizar, né, o conteúdo para explicar esse tipo de comportamento. E aí, na pergunta 481, ele, então, pergunta: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta dos espíritos: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, os espíritos começam a explicar aquele fato que Kardec observa, e ele faz algumas colocações: magnetismo, né, o charlatanismo, que é um fato que precisamos estar atento em todas as análises que nós vamos fazer no processo de observação.
ou fatos como esse, né, de fenômenos de comportamentais e psíquicos, mas todos os outros, né? A gente precisa estar atento com os nossos sentidos voltados para captar a verdade, né? E ele diz, porém, mais a miúde, explorado e exagerado. Toda vez que a gente se entrega a algo que a gente não vai em busca da verdade, que a gente não mantém o equilíbrio, há possibilidade, né, de sermos explorados e de a gente exagerar, né? E que beira o ridículo, como foi testemunhado, e ali no caso até de crueldade. E dos 481A, de que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno? Então, nós depois vamos lá na Revista Espírita para nos apoiar um pouco nessa resposta, que o Kardec fez uma coisa muito interessante. Qual é a resposta da 481A? Pouco elevada. Supontes que espíritos superiores se deleitam com tais coisas, por aí a gente já tem uma pista, né? De que tipo de influência ou que tipo de companhia espiritual fenômenos como esse nos traz e até aumenta a sua potencialidade, né? Agrava ainda mais as situações. Então, na Revista Espírita de 1893, de novembro de 1893, Kardec, então, tem uma ação muito... Desculpa, 1859. Kardec tem uma atitude bastante interessante. Ele traz esse assunto de novo, né, os convulsionários de Saint-Médard, e ele então começa a citar alguns comportamentos estranhos, né? E outros que foram relatados ali, como a faculdade de ler pensamentos, da questão dos doentes que eram curados, as dores no corpo que não sentiam, né? Porque sofriam um flagelo e não sentiam, outra língua que era falada, e essas solicitações de sofrerem os martírios da paixão do Cristo, né? E Kardec, então, resolve por evocar o Giacomo, né? François Paris, né? E ele, quando faz a evocação, o espírito comparece. Kardec, então, conversa com ele, né? E pergunta, né? Qual é o vosso estado atual, né? Para o espírito, né? Para o François. E ele diz, errante e feliz, ali naquele momento. Então, Kardec o chama para conversar com ele, para saber dele se ele tinha conhecimento de todos aqueles fatos estranhos, né, e graves que tinham acontecido em torno do túmulo. E Kardec continua perguntando, tivestes outras experiências corporais, né, se ele reencarnou? Ele disse que não, que ele continuava no mundo espiritual preocupado em fazer o bem. Aí ele pergunta para o espírito, qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes que iam até o túmulo dele? Aí o espírito François responde, intriga e magnetismo. Olha que interessante, né? Então, ele tem aqui duas palavras, que é intriga e magnetismo. Mas de quem, né? Então, a gente ia falar do charlatanismo, que a fala, o disse-me-disse, o contar das pessoas, né? E a ação magnética. E aqui na observação dessa resposta, na Revista Espírita, diz assim, o sonambulismo e o magnetismo oferecem esses numerosos exemplos, essa possibilidade, por onde que teriam acontecido. Então, ainda que na pergunta, no Livro dos Espíritos, né, de que tipo, então, seriam esses espíritos que estavam ali, né, na produção desse fenômeno, se nem era o próprio espírito que estava sepultado ali. Não era, ele não tinha participação em nada do que estava acontecendo naquele momento próximo ao seu túmulo.
E aí, na pergunta 482, Kardec, né, vai falar do sonambulismo e do magnetismo. Ele diz assim: como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas, essa histeria, né, essa coletividade, todas aquelas pessoas juntas produzindo o mesmo padrão de comportamento psíquico, as ações, as reações, os estados alterados de consciência. E aí os espíritos respondem: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estão alheias aos efeitos magnéticos, que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Então, olha bem, Kardec, a resposta dos espíritos, diz que é uma questão de simpatia, de afinidade entre os espíritos encarnados, que foram até lá a partir de uma crença, de um pensamento, de um sentimento, e essa comunicação, né, se dá entre encarnados e desencarnados. Aí o comentário do Kardec aqui na 482 é o seguinte: entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferece: o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, seja, acordado, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. É uma contaminação, né? A gente vai falar sobre isso, é uma contaminação de encarnado para encarnado. Aí os desencarnados vão fazer parte desse processo de contaminação, de afinidade. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados de forma inconsciente. Então, o meu estado de alteração, né, daquele de consciência, meu pensamento, o que eu acredito, o que eu sinto, me leva a um estado de energia, de produção de energia, de psicosfera pessoal. E todos aqueles que estiverem nessa mesma formação vibracional, produzindo esse mesmo conteúdo energético, nós vamos nos conectando. Agora, vamos continuar aqui para que a gente possa entender, né, o magnetismo. Então, por definição, magnetismo, né, é uma ação recíproca de dois seres vivos, por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, o magnetismo é o que eu produzo, fruto da minha crença, do meu pensamento e do meu sentimento. Eu qualifico essa minha psicosfera, esse meu fluido pessoal, a partir desse movimento individual de cada um, fruto do que eu acredito, do que eu penso e sinto. Esse fluido, ele se exterioriza, né? E por afinidade, né, por simpatia, eu posso, né, ir me conectando e contaminando, na verdade, ou seja, influenciando e sendo influenciado a partir desta produção para aqueles que sintonizam e produzem esse mesmo teor vibracional. Olha que coisa interessante da gente observar, né? O quão é sensível essa nossa possibilidade, essa nossa responsabilidade de produzir esta matéria chamada fluido e que nos caracteriza, que nos identifica, certo? E a outra, o sonambulismo, que ele diz que é um sonambulismo desperto, no Livro dos Espíritos, na pergunta 425, ele diz que é um estado, né, o sonambulismo, é um estado de independência da alma mais completo do que o sonho.
quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. Então, é um desdobramento, né? Mais completo do que o sonho. A alma, né, desdobrada tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. É um estado mais avançado do que o sonho. E nesse estado, o espírito está de posse plena de si mesma. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões externas. Então, quando eles batem o flagelo, batem em si mesmo e não sentem porque eles estão nesse estado alterado de emancipação da alma, num estado tão assim conturbado e fechado no seu ciclo de crença, na sua própria produção, que eles não sentem a dor física e são capazes de alcançar, por simpatia, por afinidade, esses espíritos desencarnados que estão ali fazendo parte desse grupo e ter os fenômenos que a gente conhece, mediunicamente falando, das línguas, da fala, do conteúdo, que é expressado e é reproduzido, sugerido por esses espíritos e reproduzido nesse momento de histeria coletiva. Lá no Reformador, chama-se atenção também para a questão fanática, né, que nos altera, que nos leva, sem questionar, sem raciocinar, a essas verdades, a essas crenças, a essa afirmativa absoluta que fazemos do nosso pensamento e do nosso sentimento, que nos colocam nesse estado alterado, né, de emancipação da alma e vulneráveis, porque estamos absolutamente entregues a qualquer tipo de sugestão que nos chegue, principalmente aquelas que são simpáticas, que são afins com o que eu estou produzindo. Um estado realmente perigoso, né, da alma humana. E depois a gente vai analisar essa mesma fala, esses mesmos conteúdos, porque Kardec, então, ele evoca o espírito do François, né? Depois, ele quer confirmar essa fala do François, que ele capta através do processo mediúnico, quando ele fez a evocação, porque ele continua a perguntar ao espírito, né? Por que motivo toda uma população foi submetida, né? Foi subitamente dotada dessa estranha faculdade? É o espírito que responde para ele. Eles se comunicam entre si, né? E depois ele pergunta: você participou diretamente desse processo? Ele falou: não participei. E outros participaram, ele afirma. Então, Kardec explica por que esse assunto está dentro do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque os espíritos desencarnados participam, ele ainda diz muitos, participam daquele fato, daquela situação, potencializando todo um estado de desequilíbrio. E ele pergunta: qual é a natureza desses espíritos? Ele falou: pouco elevada. Né? E aí Kardec, não satisfeito com ele quis confirmar, então ele pergunta, né? Ele vai conversar, ele evoca para conversar o São Vicente Paulo, porque ele fica intrigado com as afirmações do Diácono. E aí, na Revista Espírita do mesmo ano, mas de dezembro de 1859, ele conversa com São Vicente Paulo assim: na última sessão evocamos o Diácono, né? E aí ele pergunta: desejaríamos ter a vossa opinião sobre ele, né, como espírito. Aí São Vicente responde: é um espírito cheio de boas intenções. Então, realmente, ele não faz parte, ele não estava fazendo parte. Aí Kardec pergunta: ele estava realmente alheio a tudo que aconteceu junto a seu túmulo?
Aí São Vicente responde completamente. Então, realmente, ele não fazia parte daqueles... Ele não incentivou nada do que aconteceu. E aí Kardec continua perguntando a São Vicente Paulo. Poderia dizer como considera aquilo que se passou com os convulsionários? Era um bem ou era um mal? A resposta era antes um mal do que um bem. Né? E se a autoridade, né, que fechou lá o cemitério, não permitindo mais aquela ação, né? Kardec também pergunta sobre isso. Aí ele diz que os fatos, São Vicente responde que os fatos eram produzidos por espíritos de pouco elevados, né? E aí a espiritualidade atua e a ação, né, as mãos do administrador é que interrompe aquela situação, aquela peregrinação permanente ao túmulo do Diácono Parres, e aí se interrompe esse movimento ali no cemitério daquela cidade. Né? E aí, mais uma vez, é perguntado qual a causa da insensibilidade, né? Por que eles não sentem dor? E o espírito São Vicente Paulo vai respondendo a Kardec, mais uma vez, que eles estão sob influência de um estado alterado, né? Da sua própria consciência, do sonambulismo e do magnetismo, e que realmente que inibe a percepção da dor ali, pelo estado de alteração da alma, mental, consequentemente. Aí Kardec pergunta ainda para São Vicente, e as curas que aconteceram, né, ali? Aí a resposta é ele, não vedes isto todos os dias? Não recebeis, por vezes, excelentes conselhos e ensinos úteis de espíritos pouco elevados e até levianos? Então, quer dizer, a técnica em si da ação dos espíritos na recuperação de células malsãs, naquele momento, foi realmente realizada, né? Uma técnica que não necessariamente estava ali qualificada pelos bons, pelas boas intenções, né? Mas a técnica estava disponível e foi utilizada. Sendo assim, vamos então para a 483, nesse momento. Vamos terminar. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos a atrozes torturas? A resposta em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, que foi o que ele explicou. Esse estado de alteração da mente, né, ainda mais totalmente estimulada pela crença, pelo embotamento daquela verdade, sobrecarregada pelo fanatismo, pelas situações emocionais ali envolvidas, é como se anestesiasse o próprio sistema nervoso daquela pessoa e ela não sente dor. Impressionante, né? E aí aqui Kardec vai nos falar sobre a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado em casos de suplícios múltiplos exemplos, né, com relação a esse comportamento coletivo de alteração de consciência, muitas vezes grave e violento, que a gente viu e está sendo analisado por Kardec nesse contexto, mas que, na verdade, podemos transferir facilmente para os dias atuais. Né? Hoje em dia, também assistimos ainda alguns comportamentos coletivos, fruto da violência, do fanatismo, do descontrole, né? Do desequilíbrio, em muitos.
Interessante que Kardec, através das suas perguntas e da conversa com São Vicente de Paulo e o próprio Diácono, nos explica que a partir de uma produção mental que envolve a crença, que é o que a gente acredita, que é o que a gente se identifica, que é o que a gente se afiniza, a gente vibra e geramos sintonia. E nos sintonizamos com encarnados e desencarnados, que nós somos capazes de, a partir dessa sequência vibracional e fluídica e energética, ir nos deixando impregnar por aquele tom vibracional. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nós também nos identificamos, nos afinizamos com aquela verdade, com aquela crença, com aquele fator que é produzido ali como sendo uma verdade. E no mundo atual, então, onde as verdades precisam ser questionadas cada vez mais, o equilíbrio, o discernimento e a tranquilidade, o conhecimento e a serenidade, para que efetivamente a gente vá buscar, sem fanatismo, sem exaltação exagerada, sem adorações excessivas, né? O fundo, como diz Kardec, né? Quando ele discute com fundo e forma, né? Hoje a forma está aí toda hora, muito bonitinha, muito bem organizada pelas vias da comunicação de tudo quanto é espécie, por tudo quanto é tipo de mídia, né? Mas e o fundo, o que está por trás daquela solicitação? O que tá por trás daquela convocação? Né? E isso é um preparo pessoal. Isso é um preparo pessoal. E como é que a gente vai se afinizando? Isso é muito importante. Como é que a gente vai se identificando uns com os outros? Como que nós somos enxergados pelo mundo espiritual? E como que eu sou capaz de influenciar e ser influenciado por um espírito encarnado? Para a gente terminar, lá na Gênesis, no capítulo 14, tem uma parte que eu gosto muito, chamada Criando Imagens. Como é que a gente explica a nossa criação fluídica? Um pedacinho só que eu vou ler, gente, porque vale a pena ler tudo. E eu trouxe só um pedacinho para a gente entender como que a gente imprime em nós mesmos essa digital, né? Quem somos, esse reconhecimento que somos capazes de produzir em nós mesmos e exportar para o mundo espiritual e para o mundo material, porque nós vamos criando uma cadeia de identificação. E lá diz assim: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, é assim, a partir da produção em nós mesmos, do nosso pensamento, da nossa emoção, da nossa crença, da nossa verdade, que a gente afirma sempre, que a gente acredita, e muitas vezes a inflexibilidade, né, a teimosia, nos leva a posições muito difíceis, a revolta e a rebeldia. Então, precisamos ter a serenidade, o equilíbrio, o discernimento, que a doutrina espírita, inclusive, nos recomenda, e que Jesus buscava sempre, né? Quando ele ia para o deserto, que ele ia pensar, que a gente efetivamente use a nossa razão, como é recomendado pela doutrina espírita, para avaliar os fatos e saber se efetivamente vale a pena estarmos sintonizados, envolvidos, mesmo que de forma mental, nos fatos que nos cercam, em tudo que nos chega, por vários meios de comunicação, por todas as mídias sociais, que a gente tenha a capacidade, a responsabilidade, né, de emitirmos e de realmente tomarmos conta do nosso pensamento e do nosso sentimento, porque efetivamente é matéria
e vamos exportá-los e vamos nos caracterizar, vamos nos identificar, vamos criar em nós a nossa psicosfera, a nossa identificação enquanto espírito. Fica aí a recomendação para ler esse capítulo todo, que é o 14 da Gênesis. E agora eu gostaria muito de agradecer. Obrigada pelo convite. Desejando mais uma vez um feliz 2023, que a gente possa usar a nossa capacidade de criar em pensamentos para nos conectarmos cada vez mais com os princípios de Jesus, colaborar com a nossa emissão mental positiva, mais bem qualificada que pudermos. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.